Eu vou tentar trabalhar a questão doutrinária sobre o direito das sucessões. Eu trouxe aqui, dentro da experiência que tenho como advogado de família, eu trouxe aqui alguns temas controversos no direito das sucessões. Só que não se preocupem pela omissão que eu vou ter aqui em relação às questões jurisprudenciais, porque elas serão tratadas pela professora Maria Goretti, que vai se dedicar ao tema da jurisprudência e do entendimento que está tendo hoje sobre a concorrência sucessória, principalmente a dicotomia e a grande desigualdade que tem entre os direitos sucessórios do cônjuge com os direitos sucessórios do companheiro. Então aguardem aí a ânsia aí que a professora Maria Goretti vai solucionar as suas dúvidas com certeza. O primeiro tema que eu quero abordar com vocês aqui é justamente um tema que me despertou para o direito sucessório, que são as técnicas de reprodução humana artificial. Pessoal, quando eu comecei a trabalhar lá em 2001, a bioética e o direito, uma das questões mais controversas que eu enfrentei, e logicamente foi a minha tese de mestrado acerca disso, foi sobre os direitos sucessórios do embrião humano criopreservado. Por quê? Porque quando a gente vai dar uma lida no artigo 1597 do Código Civil, a gente vê uma presunção de filiação. Veja, o nosso ordenamento jurídico, ele sempre se baseou em presunções para o estabelecimento da paternidade e da maternidade. Mater certa est, pater quis est, nuptias demonstrati. Ou seja, a mãe é sempre certa, o pai sempre foi o incerto, e justamente por o pai sempre ser o incerto, nós começamos a colocar uma presunção, justamente porque o pai seria aquele que é o casado com a mulher que está grávida. Então a presunção era uma presunção basicamente vinculada aos liames biológicos. Hoje, logicamente, nós temos outros vieses, nós temos outros pilares em que se funda a filiação, no sentido da filiação socioafetiva, da filiação jurídica, mas basicamente o Instituto da Filiação se baseou em presunções, elas calcadas no liame biológico. Quando o Código Civil foi publicado, parece que chegaram lá para o nosso legislador e falou assim: não tem nada de novo nesse código, coloca alguma coisa nova. E aí eles colocaram esses 3 incisos que, no meu entender, eles trazem mais problemas de interpretativos do que soluções. Eu vou colocar para vocês justamente sobre essas questões. Vejam que o caput do 1597 fala que presume-se concebido na constância do casamento os filhos. É como se os filhos fossem havidos na constância do casamento. E o inciso 3º fala da chamada inseminação artificial homóloga, que é aquela inseminação artificial que se faz utilizando o gameta do casal casado ou convivente em união estável. Diz a lei, então, que se houver uma fecundação artificial homóloga, mesmo que o marido esteja falecido, o filho havido dessa fecundação será tido como presumidamente concebido na constância do casamento. Daí já vem uma grande dúvida. Se o marido tiver falecido, o casamento não existe mais. Se a inseminação ocorrer depois da morte do marido, com a utilização do seu sêmen, quando essa criança for concebida, é certo e induvidoso que o casamento já não mais existirá, porque o marido falecido, como a nossa ilustre palestrante Lúcia Massara colocou, que é uma questão de dissolução interna da sociedade conjugal automática por falecimento, não há mais casamento para se presumir uma filiação da constância dele. Segundo lugar, veio lá a questão dos embriões excedentários decorrentes de inseminação artificial homóloga. Embrião excedentário são aqueles embriões que sobram, são aqueles embriões excedentes de uma inseminação artificial. Ou seja, numa técnica de inseminação artificial, de acordo com o que nós temos hoje na resolução 2121 de 2015 do CFM, é claro que os médicos, dentro da sua deontologia ética, é claro que os médicos têm a seguinte situação colocada no CFM: todas as pessoas capazes podem utilizar nas técnicas de inseminação artificial, Mas para a colocação de
útero materno, a lei coloca, a lei não, né? Porque nós não temos nem lei sobre isso. A resolução do CFM coloca: se a mulher tiver até 35 anos, eu só posso colocar 2 embriões na barriga dela. Se ela tiver de 36 a 39 anos, eu só posso colocar 3 embriões do útero dela. Se ela tiver acima de 40 anos, eu só posso colocar no máximo 4 embriões no útero dela. E geralmente, quando essas clínicas fazem inseminações artificiais, quando elas colocam essas mulheres para a feitura dessas inseminações artificiais, elas hiperestimulam essas mulheres para produzir muito mais embriões do que elas produziriam no ciclo menstrual normal. E geralmente se funciona ali de 7 a 8 a 10 embriões. E se há o funcionamento de embriões, não óvulos, né? Se há o funcionamento desses óvulos e a fecundação deles in vitro, se eu fecundo 8 óvulos in vitro, e aí se eu tenho 8 embriões, eu não consigo colocar esses 8 embriões na barriga de uma mulher. E mesmo se eu conseguisse, eu estaria ao risco de vida para essa mulher. Então, considerando que esses embriões sobram, eles serão criopreservados. E a criopreservação, pelo que a gente entende de literatura médica, hoje em dia ela pode ficar em tempo indeterminado. Esse é o grande problema que traz para o direito das sucessões a questões da inseminação artificial. Nas inseminações heterólogas, que são as inseminações onde eu utilizo gametas de terceiros, a inseminação só vai produzir a presunção da paternidade se o marido da mulher que se fertilizou consentir. Agora aqui nós temos um grande problema da omissão do legislador quanto a esse prévia autorização. Prévia autorização pode ser verbal, pode ser tácita, pode ser presumida, tem que ser escrita. Se for escrita, tem que ser por escrito particular, escrito público. Omissão total do legislador nesse sentido. Mas de quem é o ônus de provar a prévia autorização do marido para a inseminação artificial heteróloga? Da própria mulher. A mulher é que tem o ônus de provar que o marido a consentiu a se inseminar para que possa trazer ao marido a presunção da paternidade. Então, no primeiro momento, a gente vê que essas questões de presunção de paternidade, elas são ainda muito complicadas no entendimento doutrinário e jurisprudencial. Eu acredito que até é tímida a jurisprudência sobre o assunto. Quando eu escrevi a minha tese de mestrado, isso lá em 2007, eu tive que me basear em legislações estrangeiras para tentar estabelecer ali, pelo menos, um raciocínio lógico, jurídico sobre o tema. Porque no Brasil a gente não encontra julgados nesse sentido. Agora sim nós estamos já com essas técnicas mais difundidas, agora sim nós já estamos enfrentando isso, agora sim já estão começando a aparecer jurisprudência sobre o assunto. Mas o que me traz aqui não é simplesmente as controvérsias jurídicas no direito de família, mas no direito das sucessões. E no direito das sucessões, olha o que diz o artigo 1798. O artigo 1798, que é a regra geral da capacidade sucessória, diz que só são legitimados a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então veja um grande problema. Inciso 3º. Imagine que o marido faleça, mas tenha deixado, por umas questões de sua vida, seu sêmen congelado. Eu congelo meu sêmen, pessoal, por vários motivos. Eu posso congelar o meu sêmen porque eu vou fazer uma vasectomia. Eu posso congelar o meu sêmen porque eu vou fazer uma quimioterapia. Eu posso congelar o meu sêmen porque eu sou um mergulhador de altas profundidades, ou eu lido com altos fornos. Eu posso congelar o meu sêmen para várias situações, não necessariamente para ter filho com aquela mulher. O sêmen congelado é de minha propriedade, de mais ninguém. Então, se eu congelar o meu sêmen e morrer, olha o que a lei está dizendo: que a minha mulher pode pegar o meu sêmen, se fertilizar, vai ser uma inseminação homóloga. O filho nascido dessa inseminação será presumidamente meu filho mesmo morto. Mas olha o que o direito sucessório traz para esse filho: ele não herda. Por quê? Porque ao tempo da morte do pai, ele não era nascido e nem concebido.
Nós escrevemos no direito, acho que foi agora, no livro 12 da Revista Brasileira de Direito de Família, do IBDFAM, um artigo justamente sobre as implicações da inseminação póstuma, inseminação pós-morte, que está inclusive no livro do Dimas, que está sendo distribuído aqui, de minha autoria, falando sobre essas questões. Eu tenho o seguinte entendimento, para tentar sintetizar isso, que o tempo não me permite aprofundar mais. Eu tenho um entendimento do seguinte: se a criança nascida pós-mortem for reconhecida como filha do pai morto, reconhecida e registrada em seu nome, essa criança tem que ser protegida como qualquer filho deste morto, independentemente do que diz a lei infraconstitucional sucessória. Porque se o filho é do morto, ele tem os mesmos direitos que os demais filhos, e teria também direitos sucessórios, mesmo que a lei infraconstitucional lhes vede. O que caberia a esse filho fazer se ele foi registrado? Ingressar com as chamadas ações de petição de herança, para reivindicar, provando a sua qualidade de herdeiro, reivindicar em relação aos demais o seu quinhão hereditário. É isso que penso. Por quê? Porque eu trago aqui uma visão constitucional do direito civil e não o contrário. Eu tenho que ver este artigo com base no seu viés constitucional. Agora, o inciso 4 é complicadíssimo. Por quê? Porque se tratar de embrião excedentário, é até pleonasmo a gente falar de embrião concebido, concorda? Todo embrião é um ser concebido. Então, se trata de embrião excedentário, significa que ao tempo da morte do seu genitor, ele já estava concebido, mas ele ainda não está no útero materno. Ele pode ficar congelado lá durante muito tempo. Isso traz para nós uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque a mulher pode, utilizando-se de institutos processuais, até mesmo proteger a herança deste embrião sob a expectativa de que ele vai ser concebido no futuro. Olha, quando um homem morre e deixa sua mulher grávida, ele deixou também um ser concebido. Mas a mulher grávida, a certeza do nascimento dessa criança tem um tempo. No máximo 9 meses eu vou saber se essa criança vai nascer com vida, natimorta, ou nascer e morrer. Mas o embrião congelado, não. Quando foi discutida, por exemplo, a lei de biossegurança do Supremo Tribunal Federal, de qual me orgulho fazer parte da primeira audiência pública do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, quando isso foi discutido lá, justamente se levantou essa questão da dúvida, essa questão da incerteza. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que é válida e são válidas as pesquisas feitas em embriões humanos que se acham congelados há mais de 3 anos nas clínicas de inseminação artificial. Eu fui veementemente contra isso, pelo princípio de dignidade, de humanidade, porque eu passei a entender que se o embrião está congelado até 3 anos, ele é considerado pessoa. Depois de 3 anos de congelado, ele passa a virar uma coisa, porque ele pode ser coisificado, ele pode ser objeto de pesquisa, ele pode ser manipulado, ele pode até ser descartado. Aí me falaram assim uma vez: mas o embrião é um mero aglomerado de células. E eu respondo para vocês aqui, levante a mão aqui nessa plateia, quem não foi o embrião? Todos nós. Eu sou um embrião de 46 anos de idade, que está se desenvolvendo, que estou perdendo as minhas células, que estão se multiplicando até desde quando eu fui concebido, e vão multiplicar até depois que eu morrer. Então nós podemos nascer, nós somos colocados no útero materno por vias naturais, e nós nos desenvolvemos, estamos nos desenvolvendo até hoje. Mas os embriões que se acham congelados, o que acontece? Até o 14º dia, eles ficam lá desenvolvendo. Depois eu paro e congelo.
E o grande problema é no direito das sucessões, porque esses embriões, em tese, seriam legitimados a herdar. A inseminação pós-mortem, então, em face do Código Civil, em face da Resolução 2121 do CFM, ela traz essa sorte de problemas, e a questão dos embriões excedentários, outra sorte de problemas, para a gente poder estar discutindo elas. Logicamente que a profundidade que eu teria e queria discutir aqui seria um tempo muito maior para isso, mas eu quero trabalhar também com vocês de outras problemáticas aqui. O que eu entendo, pessoal, acerca da questão da inseminação pós-morte, eu já coloquei, mas o que eu entendo em relação ao embrião excedentário é que ele tem direitos sucessórios, sim, mas para que ele possa reivindicá-los, eles têm que ser introduzidos no útero materno, se desenvolver como uma criança normal, nascer, reconhecer-se como filho daquele que o concedeu, e aí sim, dentro do princípio de igualdade, reivindicar seus direitos sucessórios. E vejam bem, prescrição nem decadência correm contra ele, porque não se corre prescrição e decadência contra incapaz. Segundo tema que eu quero trabalhar com vocês, ok, olha essa questão aqui, talvez muito pouco abordada em congressos, mas eu acho ela interessantíssima. Você sabe a diferença entre união estável e concubinato? Existe concubinato, vamos lá. Eu sou casado com a minha mulher de fato e de direito, mas eu me separei dela, já não quero mais viver com ela. E já separado de fato, eu começo a conviver com outra mulher. Essa mulher com a qual eu estou convivendo agora pode ser chamada de minha concubina? Não, porque eu não estou traindo a minha mulher com ela. Ela pode ser minha ficante, minha namorada, meu rolo, pode ser o que seja. Ainda não é a minha companheira, porque eu não tenho um relacionamento público, contínuo nem duradouro, e ainda não quero constituir com ela união estável, mas eu posso, caso queira constituir com essa mulher uma união estável? Posso, não posso? Então vejam bem, eu entendo, e aí vocês me corrijam depois nos debates se eu estiver errado, eu entendo que concubinato é adultério, tão somente o adultério. Só que o legislador conceitua o concubinato da seguinte maneira: as relações não eventuais entre um homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato. Olha, gente, geralmente quando a gente vai trabalhar alguns conceitos doutrinários, conceito para mim é algo que eu utilizo para diferenciar algo do restante. E quando você utiliza esse conceito de concubinato, isso não se distingue. Eu pergunto para você, se eu morar junto com a minha irmã, é concubinato? Mas é uma relação não eventual entre um homem e uma mulher impedidos de casar, não é? Se eu morar com a minha mãe, é concubinato? Não, mas é uma relação não eventual entre um homem e uma mulher impedidos de casar. Então o que é esse impedimento aqui? O impedimento aqui é porque ou um ou ambos são casados de fato e de direito, é isso. Então o concubinato é a relação entre um homem e uma mulher impedidos de casar, porque um ou outro estão casados de fato e de direito. Agora, se eu estivesse casado de direito, mas separado de fato, a mulher com a qual eu convivo, ou o homem com o qual eu convivo, não pode ser chamado de minha concubina ou concubino. E por isso mesmo que olha que o legislador fala que não pode ser herdeiro e nem legatário. Não pode ser herdeiro e nem legatário. Primeiro, olha bem, eu acho que esse código, às vezes, o nosso legislador, ele meio que tomou umas para fazer esse código, e tem outras passagens que eu tenho certeza que ele estava meio. Porque, olha, falaram que recentemente foi introduzida a união homoafetiva no ordenamento jurídico, mas desde 2002 já existe, ó. O concubino do testador casado, para mim são dois homens. Ou seria a concubina do testador casado, ou o concubino da testadora casada. Não é duas palavras masculinas que estão ali? O concubino e o casado? Então são dois homens ali. Tá, mas vamos passar a borracha nisso aí. Vamos imaginar que isso aí foi um erro do estagiário, né? Que geralmente recai no estagiário.
que digitou esse texto aí passou batido. Mas o concubino do testador casado, até aí tudo bem. Agora, salvo-se este sem culpa, olha bem a culpa que a Lúcia trouxe aqui para nós, que acabou. Sem culpa sua, estivesse a palavra de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Ô gente, se eu sou casado de fato, estou separado, sou casado de direito, estou separado de fato, não tem concubino que viva comigo não. Pode ter meu rolo, minha ficante, pode ser a minha namorada, pode tornar-se minha companheira, mas concubino não é expressão que deva se utilizar essa pessoa. Aí algum fala assim, mas Roberto, isso é para preservar o cônjuge. Não, não é para preservar o cônjuge, não, é uma nota mesmo. É uma nota mesmo, porque olha o cônjuge perde direitos sucessórios se estiver separado de fato do outro há mais de 2 anos. Ah, então peraí, eu sou casado com uma mulher, separei-me dela. Tem 2 anos que eu estou separado dela, ela já perdeu o direito sucessório. Mas a mulher com a qual eu convivo só vai adquirir esse direito 3 anos depois. É bem ilógico isso. Eu entendo que não pode ser nomeado herdeiro e legatário um concubino testador casado ou a concubina testador casado, ponto final. Não há que se falar em tempo, não há que se falar em culpa. Outra questão para a gente poder estar discutindo aqui, também muito pouco explorada em congressos, pelo menos eu nunca tive o prazer de ver sobre o processo de arrecadação e herança jacente. Você sabe o que é herança jacente? É herança que já sente falta de herdeiro. Não é mais fácil guardar? É herança que já sente falta de herdeiro. A herança jacente é uma herança saudosa. Quando eu sinto saudade de alguém, quando que essa saudade acaba? Quando esse alguém me liga, quando eu encontro com ele na rua, né? A herança jacente é essa herança que tem saudade. Ela fica no estado de saudade, no estado de jacência, mas apareceu o herdeiro e provou a qualidade de herdeiro, a jacência acaba na hora. Por isso que com uma herança, ela não pode ser chamada de, essa herança é jacente. É a mesma coisa eu falar assim, você é doente. Não, não sou doente, não estou doente. A herança nunca é, a herança sempre está jacente. A jacência é um estado fático. Então, quando uma pessoa morre e não deixa herdeiro ou legatário notoriamente conhecido, a herança fica no estado de jacência. Agora vejam, eu pergunto para vocês, e aí até peço aí aqueles mais experientes aí, se pagador Newton, não sei se você já viu isso aqui, mas em heranças jacentes, quem habilita no processo de arrecadação geralmente são os colaterais. Gente, se o meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô morrer, eu vou saber na hora. Se o meu filho, meu neto, meu bisneto morrer, eu também vou saber na hora. Se o meu cônjuge morrer, da mesma forma. Agora, o único parente que porventura morre, e eu nem sei que era meu parente, são os colaterais. E sabe o que a lei falou? Declarou a vacância, todos os colaterais ficam excluídos da sucessão. Os colaterais só têm direito de habilitar no processo de arrecadação. Eles não têm direito de entrar com ações diretas contra os entes públicos. Por quê? Porque todo o processo de arrecadação, no meu entender, é voltado não somente para benefício do ente público. Todo o processo de arrecadação é voltado para o ente público. Por quê? Porque faz toda uma diligência para tentar encontrar esse herdeiro. Diligência essa feita por um curador nomeado pelo juiz. E olha, a lei está determinando o seguinte: o processo de arrecadação está tramitando, mas a incorporação definitiva desse processo de arrecadação dos bens arrecadados na mão do ente público ocorre 5 anos contados da morte. Ou seja, tem situações em que o processo de arrecadação tramita durante muito mais do que 5 anos e declarada a vacância, automaticamente o bem já fica na mão do ente público, não há nem chance do herdeiro, porventura, reivindicar os bens em face dos entes públicos. Por quê? Porque a incorporação é definitiva após 5 anos da morte. Olha, do primeiro edital do processo de arrecadação que os herdeiros têm que habilitar, é do primeiro edital do processo de arrecadação que conta-se 1 ano para a declaração da vacância, só que a incorporação definitiva conta lá da morte. Poderia ser um prazo até menor do que 5 anos, mas contados da data do trânsito em julgado da sentença que declara a vacância.
mas não por conta da morte, justamente para não ter chance de você poder reivindicar por meio de ação direta os bens arrecadados na mão do ente público. Aí aqui, Gorete, nós vamos mudar um pouquinho, tá? Vou deixar que eu não vou entrar na área não. Mas olha bem, opa, mudou. Às vezes as pessoas chegam no meu escritório e falam assim: eu vim aqui para fazer uma consulta, planejamento sucessório, porque eu vivo com uma mulher e eu não sei se é melhor estar vivendo com ela em união estável ou estar vivendo com ela casado. Eu caso com essa mulher e, se casar, caso por qual regime? Ou eu continuo vivendo com essa mulher e, se continuar vivendo, o que eu faço para proteger o cônjuge ou o companheiro com o qual eu estou? Olha, pessoal, existem vantagens das pessoas casadas e existem vantagens das pessoas que vivem em união estável no que diz respeito ao direito sucessório. Por isso que essas questões devem ser analisadas na casuística do caso concreto. Eu não vou adentrar muito nas questões de desigualdade, que é a área que a Gorete vai trabalhar aqui agora, mas eu quero mostrar para vocês um pouco de diferença entre união estável e casamento. Vejam, o casamento, o cônjuge, tem no mínimo 1/4 da herança quando concorre com filhos comuns, com descendentes comuns. Então, se uma pessoa é casada com a outra e tem 10 filhos com essa mulher, sei lá, é dos nossos avós, né? Mas se tiver 10 filhos, o cônjuge vai receber no mínimo 1/4 da herança. E os 3/4 vão para os 10 filhos. Agora, se eu for vivendo em união estável com essa mulher, eu vou receber 1/11. Eu não tenho resguardo do mínimo de 1/4, que é assegurado ao cônjuge. Segunda diferença: o cônjuge, quando concorre com ascendentes, sempre vai concorrer, independentemente do regime de bens, não é isso? Mas quando ele concorre com ascendentes, se ele concorrer com pai e mãe, ele tem direito a 1/3 da herança toda. Se ele concorrer só com o pai ou só com a mãe, ele tem metade da herança toda. Se ele concorrer, não tem pai nem mãe, os avós, bisavós, tataravós, ou seja, ascendentes de segundo grau em diante, metade de toda a herança para o cônjuge. O companheiro não. O companheiro, quando concorre com ascendente, ele tem direito a 1/3 da herança adquirida onerosamente na constância da união e ponto. Ele não tem o direito de metade quando ele concorre com o pai só ou quando concorre com o ascendente. É sempre 1/3. O que revela claramente uma diferença gritante entre os dois institutos. Terceira grande diferença: se o cônjuge, se eu morro e deixo a minha mulher e os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus primos, tio, avô, que seja, a minha mulher herda tudo, se eu não tiver descendente nem ascendente. Porque na falta de descendente e ascendente, chama-se um cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens, não é isso? Agora, se eu morrer e for viver em união estável com a minha mulher, toda a herança que é particular vai para os meus colaterais, e a minha companheira terá direito a 1/3 da herança onerosa. Quer dizer que os meus colaterais, vamos imaginar que eu tenha um tio-avô e a minha companheira, o meu tio-avô vai receber toda a minha herança particular, 2/3 da minha herança comum, e a minha companheira vai receber 1/3 da minha herança comum, somente. Cônjuge afasta colateral, companheiro concorre com colateral. É muito gritante. A legislação atual determina que o cônjuge tem direito real de habitação, mas não fala sobre o direito real de habitação do companheiro. O entendimento nosso, pelo menos nosso de Delefan, nós entendemos, e pelo menos aqui eu falo justamente esse entendemos aqui pelas várias doutrinas que já li, daqueles que são membros do nosso instituto, que o direito real de habitação deve ser assegurado ao companheiro sobrevivente, seja por um princípio de igualdade, seja porque não houve revogação expressa da Lei 9278 de 96,
que regulava o direito real de habitação naquela época. O cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro não é não. Quer dizer que se eu quiser fazer um testamento, tendo só companheiro, deixando tudo lá para o meu grande amigo, eu simplesmente posso fazê-lo, mas se eu tiver cônjuge não, porque eu tenho que resguardar metade, que ele é herdeiro necessário. Agora, será que só o cônjuge tem vantagem em relação ao companheiro? Não, não mesmo. Eu acredito que o companheiro, na maioria das relações familiares, tem mais vantagem do que o cônjuge. E eu vou explicar por quê. A lei determina qual é o regime de bens na união estável, salvo o contrato escrito. Comunhão parcial, não é? Então tá, a lei determina que se eu for casado com a minha mulher na comunhão parcial, casado, e eu não tiver bens particulares, quando eu morrer, tendo filhos, a minha mulher será só meieira, e a minha herança é toda dos meus descendentes. Ok? Ok? Agora, se eu morrer e todos os meus bens forem adquiridos na constância da minha união estável com a minha companheira e tiver filhos, a minha companheira vai ser meieira, e na outra metade ela ainda recebe uma parte igual aos filhos, ou metade do que couber a eles, os filhos forem exclusivos. Não é isso? Então, pessoal, aqui está a dica. Se vocês querem viver em união estável com alguém, escolha uma pessoa pobre. Escolha uma pessoa pobre, mas uma pessoa pobre dedicada, trabalhadora, empreendedora, com futuro bom na vista. Por quê? Porque se eu me caso com uma pessoa pobre que nada tem, e eu e essa pessoa, durante a nossa união estável, passamos a adquirir bens, e todos os bens são adquiridos na constância da união, é mais vantajoso eu estar com essa pessoa em união estável do que estar casado. Porque se eu tiver em união estável, metade é meu, e a outra metade eu ainda concordo. Agora, dar golpe do baú em união estável, nossa, pior coisa do mundo. Por quê? Porque a companheira de um homem rico, que nada adquirir na constância da união, sairá com a mão na frente e outra atrás. Ou o companheiro de uma mulher rica também. Então, o que nós temos que verificar é que o planejamento sucessório se faz necessário em várias situações. Então, como é que eu posso planejar as questões de minha vida após a minha morte, os meus bens? Posso mudar o regime de casamento, de comunhão parcial para comunhão universal, de comunhão universal para comunhão parcial, de participação final nos aquestos para separação de bens, mudança de regime feita judicialmente, apresentadas as razões. Posso fazer doações em vida, posso constituir holdings, posso mudar a minha união estável para casamento, ou casamento para união estável, posso fazer testamentos da minha parte disponível. Então tem várias maneiras da gente poder amenizar um pouco aquilo que a lei trouxe, e vai caber à professora Goretti trabalhar essas questões jurisprudenciais. Aqui eu não vou nem entrar muito não, porque tem tanta coisa que falaram, né, Camila? 5 minutos. Poliamorismo. Posso? Me permite? Ok, obrigado. Poliamorismo, pessoal. Olha o problema para o direito das sucessões. Imagine eu e 2 mulheres lavramos uma escritura pública de união estável. Por enquanto só união estável, mas quiçá casamento daqui a pouco, né? Lavramos uma escritura pública de união estável e eu morro. Não vai ter meação, porque são 3, vai ter triação, né? Vai ter triação, porque são 3 pessoas, vou ter que triar aquilo ali. E às vezes eu vivo com uma casada e vivo com a outra em união estável. Quando eu estou casado é comunhão universal, quando eu estou em união estável é comunhão parcial de bens. Olha que loucura. E mais, como é que vai ficar a concorrência sucessória? Vão ser os cônjuges sobreviventes, né? Então o que eu entendo é que na concorrência sucessória é como se 2 fossem 1. Ou seja, considera-se como se fosse uma pessoa e a parte cabível ao cônjuge divide entre os 2. Pelo menos é essa a solução que tenho aqui nesse momento.
de imaginar uma situação que no futuro pode vir a desaguar no judiciário, que é justamente a questão de concorrência sucessória, quando existe uma união estável, comprovada por escritura pública, ou um casamento, se no futuro isso for permitido. Ou seja, o cônjuge sobrevivente, ou os cônjuges sobreviventes, receberão um quinhão que a lei se os destina, e se for mais de um, dividindo esse quinhão entre eles de maneira igual. Legitimidade para inventariança. Quem vai ser inventariante? Qual dos dois? Se tiver litígio. Olha que complicação. Se tiver litígio, ele vai ter que decidir isso bem do espólio, né? Ou até tirar os dois e colocar o filho mais velho, o descendente mais velho, que esteja na posse dos bens. Por quê? Porque cargo de inventariança é justamente o cargo investido na qual a pessoa vai administrar os bens. O espólio tem que ser feito em prol do espólio. Eu trouxe aqui algumas questões, logicamente que eu não quero adentrar, não sou processualista, eu sou civilista, logicamente que processo a gente lida direto, mas eu trouxe aqui algumas inovações que o Código trouxe, o Código de Processo Civil. Vejam bem. Recentemente, saiu agora isso aqui, inventário extrajudicial com testamento. Isso foi publicado agora, com base nesse enunciado 600 da 7ª Jornada de Direito Civil, o parecer lá, o processo 2016, foi agora, acho que tem um mês para trás, aonde a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo está permitindo agora que inventários com testamento possam ser feitos na via extrajudicial, desde que os herdeiros estejam concordes. Ou seja, no princípio de facilidade, de não oneração, está se permitindo que, ao invés de eu fazer esse inventário pela via judicial, se os herdeiros são maiores e capazes, mesmo na existência de testamento, ele possa se processar pela via extrajudicial cartórica. Uma mudança aqui que é complicada, inventário aberto em 2 meses e não mais em 60 dias. Eu não sei como é que nós vamos contar esse prazo agora de 2 meses, ou seja, como é que vai contar no ano bissexto esse prazo? De 2 em 2 meses, vai partir de quando? Quer dizer que a pessoa morreu 5 de maio, então 5 de maio, 5 de junho, 5 de julho. Antes era 60 dias corridos, agora são 2 meses, em virtude do artigo 611. Essa questão aqui, que já era uma questão controversa, ou seja, o juiz sucessório remeter as partes para a vara rito ordinário, para as questões de autoindagação, já não mais existe. Ou seja, só remete-se às questões que demandarem outras provas que não sejam as provas documentais. Questões de autoindagação, que são questões de autoindagação de direito, o juiz tem que decidir, o juiz do inventário. Agora, tem uma questão lá, se o menino é ou não é filho do decúlio, tá? Então demanda uma prova de DNA. Então vocês vão lá na vara de família e discutem isso lá e depois vocês voltam para cá. Este bem aqui pertence ou não pertence ao espólio? Não sei se pertence ou não pertence, porque não está registrado, é posse ou não é posse, vocês vão discutir essa questão de posse lá no juízo civil e depois vocês trazem essa questão para cá. Ou seja, questões que demandarem provas periciais, provas testemunhais, depoimentos pessoais, inspeção judicial, remeta-se às vias ordinárias. O inventário vai resolver as questões provadas documentalmente e as questões de autoindagação de direito. Companheiro agora, dentro de uma principiologia processual agora, tem o mesmo patamar de igualdade em relação ao cônjuge em todas as questões de direito de família. E também, logicamente, legitimidade, claro, para abrir o inventário, para ser inventariante. O prazo, em geral, para todas as ações de defesa é de 15 dias. Para quase todas, exceto que o compromisso de inventariante, que tem que ser feito em 5 dias, as primeiras declarações, mantiveram lá os 20 dias das primeiras declarações, e a oitiva das partes sob cálculo de tributo, que passou a ser de 5 dias, que já era de 5 dias e continua a ser 5 dias. O restante, remoção de inventariante, questões que envolvem o processo de inventário, todas elas ainda continuam no prazo de 15 dias, que é a temática do novo Código de Processo Civil, unificar esses prazos. Agora, o inventariante, que removido numa ação de remoção de inventariante, além de ser obrigado a entregar os bens do espólio, indenizar o espólio dos problemas que ele porventura tenha causado, também pode ser obrigado a pagar uma multa de 3% do valor dos bens inventariados no processo de inventário.
Aqui a questão é o seguinte: antigamente, se tivessem dívidas que ultrapassassem o valor da liberalidade e essas dívidas influenciassem no quinhão cabível aos legatários, não haveria necessidade de ouvi-los. Agora, a obrigatoriedade dos donatários serem intimados a se pronunciarem sobre as dívidas que tenham possibilidade de alterar a disposição testamentária ou a liberalidade, quando as dívidas ultrapassam o valor da legítima ou o valor da parte disponível, vai afetar em virtude das doações dadas em vida. Essa talvez o artigo 647, parágrafo único, é uma novidade que a gente já aguardava há muito tempo. Os juízes geralmente deferiam o usufruto, a administração, o gozo dos direitos hereditários só quando a partilha fosse efetivamente realizada, com pagamento de todos os tributos, cumprimento de todas as etapas processuais. Agora não. Pode o juiz, numa decisão fundamentada, por exemplo, no caso de doença grave, onde o herdeiro já quer aproveitar a herança que ele recebeu, ou no caso de administração daquele herdeiro por conta de bens particulares ou de bens negociais, pode o juiz, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota deste herdeiro. É o que nós chamamos de antecipação de partilha, né? Cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos, ou seja, frutos e rendimentos, mas também arcar com as despesas do bem que foi antecipado. Então é como se fosse lá no inventário, eu já anteciparia para aquele herdeiro um bem, às vezes bem de sua fruição, às vezes bem da sua dependência econômica, da sua vida, e lá no final do inventário, na hora que nós fôssemos fazer a partilha, este bem já ficava destinado a este herdeiro para assegurar, logicamente, dentro de uma igualdade de cotas entre os demais herdeiros. Agora tem essa questão, por exemplo, antigamente não, até pouco tempo atrás, eu só poderia fazer a partilha depois de quitados todos os tributos. Hoje em dia você pode fazer o parcelamento dos tributos, garantir a dívida e com o tributo parcelado o formal de partilha ser expedido. Então a lei determina que se a existência de dívidas para com a fazenda pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Então aqueles parcelamentos que a gente faz hoje de TCD, que a gente pode parcelar aí a perder de vista aí, a gente já pode ter a partilha realizada. E mudou. Antes era a questão do inventário, processando-se o rito de arrolamento, onde era OTN, passou agora a ser 1.000 salários mínimos. Ou seja, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Eu acredito que é só isso. Deixa eu mostrar. Não, isso. Talvez aqui, finalizando, o seguinte, pessoal. Você sabe que no Código de Processo Civil atual, nós tínhamos a seguinte problemática de foro competente de processamento inventário. Primeiro, que o foro competente de processamento inventário é um foro de competência relativa, não é absoluto. Não cabe ao juiz determinar de ofício a competência. Ele tem que ser instado a fazê-lo, e hoje em dia nós entramos com exceções de incompetência agora nas preliminares de contestação, né? Não mais em processos apartados. Mas olha o que está determinando a lei. A regra é sempre a mesma. O foro competente de processamento do inventário é sempre o último domicílio do decúdios. Só que tem pessoas que não têm domicílios certos. Qual é o domicílio do caminhoneiro? Qual é o domicílio do cigano? Do dono de um circo? São pessoas que não têm domicílios certos. Então tem lá a lei falando o seguinte: se o autor da herança não possuía domicílio certo, a lei simplificou aquela questão do óbito que tinha na legislação anterior. Então elas se baseiam na relação de bens. Tem bem imóvel? Vai ser no lugar do bem imóvel, se tiver domicílio incerto. Agora, tem domicílio incerto e tem imóveis em várias comarcas, em qualquer uma delas. Porque antigamente domicílio incerto e bens em vários lugares, o inventário tinha que ser feito lá no lugar do óbito. Ou seja, a pessoa, meu pai era um caminhoneiro que tinha bens em Riacima, Nova Lima e Belo Horizonte e morreu lá em São Paulo.
Nós herdeiros moramos toda mundo aqui em Belo Horizonte. Deu briga entre nós. Inventário é lá em São Paulo. Agora não. Em qualquer lugar dos bens, quando tem bens em vários lugares, eu posso abrir o inventário. Agora, se não tiver bem imóvel, pode-se abrir o inventário daquele que tem domicílio incerto em qualquer lugar dos bens. Por exemplo, tem um carro registrado numa comarca, ou uma empresa registrada numa comarca, não é bem imóvel? Bom, lá eu posso abrir o inventário. Lembrando sempre, isso vai ser decidido por juiz no caso de litígio, porque podem os herdeiros, de livre e espontânea vontade, decidir o foro competente por inventário, que é competência relativa. Agora, o artigo 672 permite a acumulação de inventários cumulados. Quando? Se tiver identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Por exemplo, eu abri um inventário agora de três irmãs solteiras, e cada uma delas tinha 1/3 de um imóvel. Morreu a primeira, aí anos depois morreu a segunda, e agora em 2015 morreu a terceira. Como as 3 irmãs eram solteiras, não tinham descendentes e não tinham ascendentes, o quinhão, 1/3 de cada uma delas ia para os irmãos, os outros irmãos. Então nós entramos com o inventário acumulado das 3 no mesmo bojo processual, fazendo logicamente 3 esboços de partilha. Herança deixada pelos 2 cônjuges ou companheiros também é possível, e já não mais existe aquela obrigatoriedade que a lei anterior falava quando os filhos forem comuns. Não existe mais isso. Então pode ser que o meu inventário e o da minha mulher sejam feitos junto. Porque pode acontecer o seguinte: papai faleceu, não vou abrir o inventário do papai não, mamãe está lá na casa, deixa lá, quando a mamãe morrer a gente abre o inventário da mamãe. Aí quando a mãe morre, abre o inventário do pai e da mãe, independentemente se os filhos dele forem comuns, porque inventário de ambos os cônjuges. E a última, quando uma partilha depender da outra para ser feita. Por exemplo, meu avô faleceu e deixou um direito hereditário para o meu pai, e o inventário do meu avô está tramitando. Aí o meu pai morre. Então, para eu resolver o inventário do meu pai, eu tenho que primeiramente resolver o inventário do meu avô. Então eu posso cumular o inventário do meu pai aos autos do inventário do meu avô, para decidir no quinhão que cabe ao meu pai, decidir o que cabe. Decidir o quinhão que cabe ao meu pai, decidir o que do meu pai cabe a nós, filhos dele. Ok? Então houve essa mudança de competência no Código de Processo Civil para o processamento do inventário. É isso aí, pessoal. Agradeço demais.